uma pergunta que eu vou te fazer aqui, cara, que eu tenho uma opinião um pouco controversa aí, se for comparar com a torcida do Flamengo. Você acha que o Flamengo deve colocar peso em contratação de centroavante, cara? Porque assim, vamos lá, a gente tem hoje Gabigol, Pedro, como os nossos centroavantes. O Bruno Henrique também sabe fazer essa função quando ele voltar. Não sei se ele vai voltar tão cedo. E a gente tem o Cebolinha ali como um satélite que fica orbitando ali na primeira vaga que surgir, ele vai tentar ocupar aquele espaço. E a gente viu o Flamengo cogitar por muitas vezes o Pedro Raul, né, que é um jogador que tem algumas características semelhantes com a do Pedro e fez um campeonato muito bom pelo Goiás. Mas eu acho que o Flamengo não precisa se preocupar com isso ainda. O que tu acha? Tu acha que o Flamengo precisaria, cara, trazer um centroavante? Eu não vejo essa urgência latente assim, não, cara. Eu acho que a gente precisaria fazer isso se saísse, por exemplo, o Pedro, mas aí a gente vai fazer uma venda, vai entrar caixa e dali a gente faz um negócio depois. Então, o Pedro Raul parece que está indo para o Vasco. 777 vai fazer um aporte financeiro para levar ele para o Vasco. Não vou julgar o nível da escolha dele, só essa informação que eu recebi hoje. Alguém falou isso para mim. Agora, vamos lá, Renan. A sua pergunta é boa, porque para mim é uma posição que o Flamengo tem uma necessidade, visto que o Gabigol não é mais atacante, vamos dizer assim, a função dele somente o Pedro faz hoje. O Gabigol deixou de ser esse centroavante, ele está jogando de ponta. Então, assim, como é que eu enxergo? Você citou algumas posições que eu considero realmente importantes. Eu acho que um goleiro reserva é importante para disputar a vaga com o Santos. Um lateral é fundamental. Um volante é fundamental, até considerando a saída de um dos volantes. Um meio de campo é fundamental há pelo menos uns 5 anos. Vou dizer 4, porque é o tempo que a gente contratou o Arrasca. Desde que contratou o Arrasca, a gente está precisando de um reserva para ele. Ponto. E um cara pela direita, porque o Marinho não vingou. Ponto. Centroavante é necessário? Eu considero necessário. Mas é uma urgência? Eu desconsidero que é uma urgência. Eu acredito na seguinte hipótese. Uma oportunidade de mercado apareceu e o Flamengo vai lá e faz essa oportunidade. Tipo um Pedro Raul. Considero o Pedro Raul, caso possa acontecer dentro de uma projeção financeira adequada, que no caixa do Flamengo não vai, respingar e vai foder outra contratação, eu acho adequado. O que eu faria para centroavante? Meio do ano. Aquela janelinha que o Flamengo faz na Europa dos jogadores que vêm emprestado. Essa, para mim, é a janela do centroavante. Não é a janela urgente, mas é uma janela que o Flamengo precisa considerar. Porque essa temporada a gente não conseguiu, talvez, ir mais longe no Brasileiro por uma questão de elenco e por uma questão de característica do elenco. Todas as vezes que a gente teve que colocar o time B, nenhuma foi um centroavante de ofício. E quando começou a ser, é a garotada da base que ainda não deu o seu sinal de verde para eu vou vingar. Foi o Lázaro sendo improvisado, foi o Matheus França sendo improvisado, entendeu? Então, assim, se a gente quer sonhar em ter uma equipe competitiva, a posição de centroavante precisa começar a ser considerada, mas ela não precisa ser considerada uma urgência para início de temporada. Você não precisa pegar o teu dinheiro e colocar o aporte financeiro para trazer uma função que, em priori, você tenha outras coisas mais urgentes. Mas eu tenho, assim, a convicção de que a janela do meio do ano dos jogadores que vêm da Europa emprestado, o Flamengo precisa, de forma muito inteligente, considerar um centroavante. Essa é a minha posição quanto a essa função, o Renan, para responder a sua pergunta. Cara, sabe o que eu penso hoje? Ainda mais agora que o Gabigol pegou a camisa 10. O Gabigol ele já era imbarrável antes da história que ele construiu e consolidou agora no ano de 2022. Agora ele tá mais ainda imbarrável. Só que tem um cara também, cara, que assim que voltar, muito difícil de você barrar, é o Bruno Henrique, porque no primeiro jogo de ineficiência do Flamengo, de inoperância do ataque ali, efetividade do ataque, a torcida vai pedir o Bruno Henrique, na minha opinião, é um jogador singular, cara. É muito difícil de você encontrar um jogador com as características que ele tem. É claro que a gente não sabe como que vai voltar fisicamente,
Mas se ele voltar jogando bola, o Bruno Henrique é mais um jogador que a gente precisa considerar no contexto ali, na hora de montar os 11 do Bigode. Cara, e o Pedro, ele vai pegar a camisa 9. O Pedro vai ser a camisa 9 do Flamengo. Ou seja, ele basicamente ele garantiu agora, depois de alguns anos, o espaço dele como titular oficial do Flamengo. Eu acho que trazer um centroavante dificultaria um pouco a gestão, um centroavante de bom nível, dificultaria um pouco a gestão do elenco, porque, cara, eu acho que o Gabigol vai ser esse coringa do Flamengo. Eu acho que ele vai ser esse cara que vai cair um pouco pela direita quando a gente precisar. Quando a gente sacar um meia e colocar um Arthur, por exemplo, ali pela direita, que não é um meia, mas que ocupa aquele lado de campo, que é o que hoje a gente esperava que o Marinho fosse fazer. Quando isso acontecer, e a gente, por exemplo, sacou um meia e botou um ponta ali pela direita, a gente perdeu o meio de campo. Eu acho que vai ser o Gabigol que vai voltar um pouco mais para trás. Ah, não, o Pedro tá desgastado, eu preciso tirar o Pedro. Ah, tirou o Pedro? Então agora a gente vai pegar o Gabigol e vai botar de volta no ataque. E quando nada disso conseguir acontecer, a gente vai ter o BH voltando, o Bruno Henrique voltando. Cara, e o Cebolinha foi caro, o Flamengo vai ficar com ele por um longo período. Espero que ele exploda no Flamengo e vire um jogador que a gente espera, né? Que a gente sabe que ele tem potencial. E vai ser mais um jogador que a gente vai precisar considerar no elenco. Então, por isso que hoje eu acho que investir no centroavante, eu acho que vai ser uma canalização de orçamento que não vai fazer muito sentido, dado posições carentes no time titular, que é o caso do lateral direito e de volante. A gente hoje tem alguma carência ali na volância. Então, e pelo que parece, o Gerson, confirmando a contratação do Gerson, a gente deve pegar uma grande parcela do nosso orçamento para compra na contratação dele. E aí todos os outros jogadores começa a fazer muito sentido, por exemplo, eu pensar no Rossi como oportunidade de mercado sem comprar direito esportivo, a mesma coisa com o Preciado, e aí a gente tem que, de repente, separar um orçamento para o atacante do lado de campo, e aí o centroavante já começa a perder muito relevância, entendeu? Eu acredito muito nessa lista de prioridades do Flamengo. Eu concordo com você na relação do Bruno Henrique. Tem até aqui o amigo Thiago Torres que discorda de mim, porque se for para esperar o meio do ano, é o período que o Bruno Henrique já vai estar de volta. A minha grande preocupação é, para um jogador de características de velocidade, impulsão, a lesão do Bruno Henrique não foi uma lesão que pode ser tão fácil assim de recuperar um atleta por mais talento e características especiais que ele tenha. Então, eu realmente tenho um certo pé atrás com esse retorno do Bruno Henrique. De verdade. Eu tenho um certo receio. Não vou me desfazer dele. Ele vai precisar ter o espaço dele, vai precisar ter o tempo dele de recuperação, até porque, tá parado há mó tempão, ele, tá cheinho pra caralho, tá parecendo eu depois do churrasco. Mas, irmão, é um jogador que, já fez história, foi rei da América jogando pelo Flamengo. A gente tem que sim dar valor a ele. Agora, ele vai voltar antes do meio do ano, quando essa janela abre, e essa janela só fecha, se não me engano, agosto, finalzinho de agosto, que o Flamengo trouxe o Andréas, até o próprio Davi Luiz em agosto. Cara, dá pra ter uma noção se a gente vai precisar ou não de um centroavante. Eu concordo, realmente, o Bruno Henrique pode fazer essa função de 9 tranquilamente, por todas essas características especiais que ele possui. Não apenas a velocidade que fez dele um ponta muito foda em 2019 e em outras temporadas, mas também em alguns momentos substituindo o Gabigol como esse referência na frente. Agora, vai depender muito mais do Bruno Henrique me dizer se essa função ele vai estar suprindo, como necessariamente acreditar que a gente vai ter que fazer um aporte financeiro ou um empréstimo, porque o Bruno Henrique vai ter que ser dado um tempo ao tempo para ele conseguir voltar à sua forma física. Então, eu tenho lá minhas dúvidas, cara. Eu realmente fico muito preocupado com o retorno do Bruno Henrique aos gramados, porque eu acho que ele pode perder muito das características que ele tem, e são características que, particularmente, a lesão dele pode prejudicar bastante.